Rapaz, parece que ninguém tem mais paz, não, viu? A violência é um negócio gritante, grotesco. No fim de semana, domingo, onde tocado fogo, segunda-feira, onde tocado fogo. De domingo para segunda, né? E fica a sensação da reiterada impunidade, da insegurança generalizada. Nós vivemos período de muita instabilidade do ponto de vista da segurança e eu acho que ninguém mais tem tranquilidade ao sair de casa. Alfredo, o Estado, o ente Estado, foi criado pelos pagadores de impostos justamente porque eles precisavam de proteção do Estado. Eles tinham o comércio, o livre comércio entre as cidades. Sim. E tinham insegurança dos saques entre uma cidade e outra. O que é que eles resolveram fazer? Constituir uma unidade onde eles pudessem pagar aqueles que pudessem proteger esse trânsito. Ao monarca, para que ele pudesse dar proteção a quem transitava, levava e trazia mercadoria. E tivemos até certa época, né? Hoje nós não temos mais a segurança de sair de casa para uma igreja, de casa para um supermercado, de casa para um vizinho. Cara, se a própria polícia não tem... Eu moro a um quarteirão de minha irmã. E não tenho coragem de sair do meu apartamento para o dela a pé. E é numa área nobilíssima da cidade de Fortaleza, né? Mas sabemos todos nós que é justamente na chegada ou na saída dos prédios que as pessoas são assaltadas e assassinadas. Olha, esse rapaz que foi assassinado, esse menino de 24 anos de idade, engenheiro, né? Futuro brilhante pela frente. Tinha acabado de se formar, noivo para se casar há pouco tempo, estava distribuindo o seu chá de panela. Convites. Foi abordado, entregou o que foi pedido. E mesmo assim a pessoa atirou e tirou a vida desse rapaz. Sou amigo de uma tia dele, né? Está arrasada. A família daquele daquele juiz que também foi assassinado na praça. Na praça aqui, na Cidade 2000. Cidade 2000, Cocó, né? Como era ali na ali região mesmo, Cidade ali. 2000. Agora recebi uma informação de que no primeiro momento, para dar uma resposta à sociedade, o policiamento estava ocorrendo. Sim. E eu cheguei mesmo, passando ali em frente, e vi policiais, 2, 3 policiais andando juntos e tal. Só que esse policiamento já foi deslocado para outro canto. Deixou de existir no local. Você vai saber e tenha certeza que vão cometer outro crime no mesmo lugar. Se não nessa provavelmente. Sim, nós estamos vivendo um abandono total do Porque, Estado. Alfredo, é aquela história que eu falei há pouco tempo aqui com vocês. Nós precisamos de 40 gotas para curar a febre. Se eu der 5 de dipirona, Sim. Se eu der 5 gotas, eu não vou curar a febre. No Ceará, o mínimo de soldados, na proporção que a ONU estabelece, o mínimo, é de 34 mil policiais civis, militares. Qual a proporção por habitante? Nós precisamos do dobro. A proporção para 200. Um policial para cada 200 habitantes. Pronto, era esse índice que eu estava querendo tirar a dúvida. Porque apesar, e aí tem que ser justo... Um para cada 200, nós precisamos de 34 mil... O governador fez concurso, o governador Cid Gomes fez concurso. 6 milhões e 800 chamou, mil. parece que em torno de 4 a 5 mil policiais. 8 milhões. E nós estamos ainda precisando de mais da metade. Enquanto esse número não existir, a impunidade, além, obviamente, e aí tem outro caso que eu considero mais sério ainda, é que o vizinho estado de Pernambuco, onde a violência vem diminuindo pelos programas adotados pelo governo, porque não é só combate direto ao bandido feito pela polícia que vai acabar com o crime, não. Tem outras políticas, todas elas associadas. E lá em Recife, o governador Eduardo Campos fez isso, né? E o atual Paulo Câmara também está fazendo. Lá, além dessas políticas, tem 7.500 policiais civis. Sim. Sabe quanto o Ceará tem? 2.400. Um estado vizinho nosso que tem uma população idêntica, mesma coisa, quase igual, não muda nada. É desproporcional, Alfredo, né? Está aí, por que nós estamos vivendo uma violência tão alta? O cidadão, como um animal na selva, ele tem suas mais presas. bandido do que policial. Ele tem suas presas. Ele fica ali, vai passando a presa, ele pega de manhã, mata,
não vai ser importunado com o policial civil fazendo inquérito, não vai ser chamado à delegacia, não vai depor, ele mata à tarde. Também não vai ser incomodado pelo crime da tarde. O policial civil não existe para poder fazer o trabalho de investigação. Sim. E mata à noite. No outro dia, repete os mesmos crimes. Porque ele cometeu os crimes e não foi importunado uma vez. Deputado, mudar de assunto aqui um tantinho. É a impunidade que gera violência também. Mudar aqui um tantinho de assunto. As condições de habitação no nosso estado, notadamente em Fortaleza, foram criticados pela relatoria das Nações Unidas. Né? Olha, nós estamos vendo que esse cenário ideal que nós perseguimos está tão longe que parece uma utopia. Concentração de renda, baixo valor dos aluguéis sociais, concentração, favorecimento à indústria imobiliária, a construção civil, né, voltada para essa finalidade, está transformando Fortaleza, criando em Fortaleza bolsões, guetos dentro da cidade, numa forma excludente, e que nós estamos experimentando esse afastamento da convivência das pessoas entre pobres e ricos. E isso vai contribuir para aumentar esse fosso social que já existe. E outra coisa, quando da invenção do ex-governador Cid Gomes da construção de uma casa para peixe, de uma mansão para peixe chamada Aquário, Ceará, eu fui contra, aliás, foi o único voto contra. Incrível, não é isso? Para autorizar o empréstimo para construir esse famigerado aquário. Eu sei que você tem, você tem critério. Porque, Alfredo, eu digo, senhores e senhoras, nós não podemos nos dar o luxo de construir um equipamento hoje por 700 milhões de reais, quando não resolvemos os problemas básicos de moradia, de saneamento básico. Inclusive, você criou uma polêmica muito grande, daí começou uma polêmica em cima disso aí. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Eu estive numa cidade do interior da Itália. Sim. E tinha nessa cidade, eu fui pegar um trem. Nessa estação de trem, tinha 3 placas. Aquário tal a 80 quilômetros, aquário tal a 120 quilômetros. Não, lógico nem sabia que tinha. Não. Ele mandou as imagens para mim, não tinha vazio o local, ele mandou as imagens. O de Orlando, sem ninguém. O de Orlando sem ninguém. Era. Orlando, que tem turismo, tem ele ficou falando que já resolveram. É um fracasso como negócio. É um péssimo negócio. E o outro lado que eu sempre bato é o seguinte, esses que já resolveram, pelo menos em grande parte, os seus problemas de moradia, de saneamento básico, de escola de qualidade em tempo integral. Pode se dar o luxo de ter um aquário. É o termo que eu uso. Pode se dar o luxo de ter um aquário em cada esquina, meu amigo. O que não pode é Fortaleza, Ceará, ter um objeto de luxo que já gastamos 144 milhões. E o doutor Alfredo, o doutor Alfredo não mandou nada. Alfredo Marques, o da Santa Casa, do doutor... O Arialdo? Não, da Santa Casa, o doutor Luiz Marques, com pires na mão... Mas não é meu parente, é um grande pires na mão, para fazer o custeio da Santa Casa, porque ele não tem como pagar... Para atender, pelo menos... Ele não tem como comprar remédio, não tem como pagar gás, não tem como pagar funcionário. Tem nada. O custeio da Santa Casa. Mas dê ao doutor Luiz Marques 144 milhões que, mesmo com os poucos recursos que ele tem que transformar na Santa Casa. E dê a ele que ele só vai atender as pessoas naquela precisão da doença. Mas gastar com aquário... Para encerrar esse assunto aqui, eu queria que o senhor, como deputado, em Maracanaú tem um grande complexo ali no anel viário de Minha Casa Minha Vida, são 3, os apartamentos, tem lá uma imensidão de moradias ali, e por incrível que pareça, dentro da reclamação que está aqui, lá a questão do saneamento, está lá. E estavam querendo entregar sem as mínimas condições. Aí eu pergunto ao deputado, vocês estão vendo isso aí a respeito desse... Eu levantei um questionamento, vai ter uma audiência pública sobre saneamento básico e sobre moradia. Coincidentemente, nós, deputados,
temos as preocupações nessas áreas. Isso aí em Maracanã. Eu e o Rosendo vamos fazer uma audiência sobre moradia, que é o tema que você levantou agora. Sim. E o Carlos Matos está levantando um tema na nossa comissão, que eu sou o presidente, sobre saneamento básico. Alfredo, agora nós sabemos, do documento que o governador mandou, nós temos apenas 20, 18, 15% de saneamento básico no estado do Ceará. É uma vergonha, rapaz. Para cada 100 moradias, 20 tem o esgotamento sanitário. O restante... 80 não tem. O que é que isso representa? Doença. Dengue, mosquito, quanto menos saneamento, mais doença. Mais doença. É verdade. E existe uma fórmula de cálculo que diz que para cada uma unidade monetária gasta com saneamento, você evita 4 unidades em saúde. Quando você não gasta, você vai gastar na saúde. Deixa ele gastar $1 no saneamento. Vou gastar $4. Mas não tem interesse em fazer saneamento? Pública. Eu vou lhe explicar por quê, para encerrar esse assunto e entrar no outro, né, Alfredo? Sim. Muito simples. O saneamento está enterrado, você não vê. Você não vê a obra, você vai inaugurar um saneamento. O saneamento está debaixo da terra. O povo não vê. Então ele quer inaugurar, né? São obras. O governo quer inaugurar grandes obras, grandes monumentos. Ele tem que dizer, olha, por aí, a obra está enterrada, mas tem algo de muito futuro. Coisas de muito futuro. Antes de começar aqui o programa, o deputado estava chamando a atenção do valor que nós pagamos de aluguel pelaquela passarela do viaduto do Cocó. Hoje. Denunciei isso hoje. Nós pagamos R$2.000 por dia. Por dia. Senhores. Nós temos lá R$1.8 milhões de anos por dia. R$2.000 por dia. De aluguel daquela passarela que não anda ninguém nela. 60 mil por mês. E nos 29 meses. Vou lhe dizer, eu vou largar a advocacia, eu vou fazer viaduto. Todo dia. Passarela, passarela, só passarela. Esta tal de... 60 mil reais por mês, meu. A empresa, de aluguel. A empresa todo dia recebe, no final do dia, R$2.000. É como esse negócio de televisão não tem futuro. Levei agora. Vamos fazer passarela. Não é negócio sem futuro. Levei também hoje, Alfredo, a história da casa do Ceará em Brasília. Você, eu e o Walter, nós pagamos por dia R$2.500 para manter a casa em Brasília. Mas quando o governador vai para Brasília, não se hospeda lá, não. Nós temos que pagar a diária de hotel. Bom, mas lá, pelo que eu sei, já vi sendo utilizado como um centro cultural. Não sei se não tem nada disso, aquilo é outra. É outra? Ali é da Casa do Ceará. Rapaz, então o que nós temos lá é a representação do Estado do Ceará em Brasília. Isso. Lá a Casa do Ceará, aquela antiga, tinha suas funções muito mais meritosas. Essa não, porque não tem função. Só de caseiro, motorista, R$67 mil mês. Então, 26% é o número de quantidade de saneamento que nós temos no Estado. Tem um Estado rico que tem embaixada em Brasília. Tem embaixada em Brasília. Pronto, é isso aí. Os Emirados do Ceará. Vamos para os nossos comerciais, voltamos já já. Bom, nós vamos começando agora, mostrando novamente aqui a camisa. Aí, Alfredo fazendo aí a propaganda aí da camisa do Da Hora. Estamos esperando nosso amigo da Sublimax, Jaderson, para a gente iniciar a entrega dos sorteados da camisa do Da Hora, da nossa caneca Sublimax. É agora no final do mês, já. A empresa que está nos apoiando nessa iniciativa, uma empresa cearense que está dando a maior força aqui ao programa. E aí nós teremos a honra e a alegria de poder entregar às pessoas que nos assistem o programa e a caneca aqui do Da Hora. Eu entrego as camisas e o Walter entrega o caneco. Sim, senhor. Tudo organizado. O senhor está dizendo... Tudo organizado. Né? O doutor Alfredo está dizendo, eu tenho que ficar calado. Bom, pessoal, mas a gente estava falando aqui sobre a Minha Casa Minha Vida lá no Anel Viário Maracanaú. Sim. E o contrato do governo do estado, me passaram agora a informação, ligaram lá de Maracanã, para você ver como a audiência está boa. Sim. E informando que o governo do estado prometeu à prefeitura, ao município de Maracanaú, escola, posto de saúde, creche e CRAS, né?
E também linha de ônibus para atender aos moradores do complexo, que é muita gente ali. Conjunto habitacional. Do conjunto habitacional. Moral da história. Nada disso aqui foi cumprido e eles estavam querendo entregar do jeito que está. Sem nada. Sem aí vão alegar que não tem dinheiro, né? Aí você pega 150 milhões de reais criminosamente gasto. No aquário. Criminosamente gasto porque não tem nem autorização para esse gasto. E querem passar a responsabilidade para o município. Compra 2 tatuzões por 134 milhões que estão lá encaixotados e enferrujados. Aí não tem dinheiro para quê? Aqui, não tem dinheiro para a escola. Não tem dinheiro para posto de saúde, não tem dinheiro para creche. E o CRAS. Aí não tem dinheiro mesmo, não. E nem para o transporte coletivo. Porque botou outra coisa. E saneamento também, que não foi feito. Bom, nesses cantos aí está faltando dinheiro. Aí isso foi um acordo fechado com a prefeitura. A prefeitura cedeu a área. Contrapartida dela. Na contrapartida. Moral da história. Eles agora querem que a prefeitura faça tudo isso. Com que verba? Bom, problema de dinheiro é lá no Maracanaú, no governo do estado. No Aquiraz não falta não, menino. Pelo menos a multa come solta. Dá uma olhada aí. No Beach Park, a negada mandando aqui as imagens pra gente. Diz que agora tem outra modalidade de multa. O agente de trânsito passa na caminhonete só fotografando. Fotografando e lavra a multa. Bate a foto e depois em casa ele vai fazendo a... Confere aí a marmota. Olha aí. Isso aí se chama canetada. A prefeitura de Aquiraz aqui multando as pessoas que param na rua do lado do Beach Park, ó, não descem nem do carro, ficam tirando foto das placas dos carros. Aí multa esses carros tudinho, né? E o meu tá onde? Se multar no meu carro, você vai pagar. Tá dentro dos matos. Eu tá lá dentro do mato, tem muito dentro do mato. Os matrão, pensa que você tá fazendo. Olha, só tirando foto, tá vendo? Não desce mais nem do carro não, é só... Olha, Alfredo, quem vai lá para o Porto das Dunas são pessoas que vão em finais de semana para desfrutar de um lazer. Porto das Dunas é muito bonito, né? Para consumir na cidade e para deixar dinheiro na cidade de Aquiraz. Quando chega, tá a multa lá, porque parou numa ruazinha que não tem movimento. Rua de terra. É uma vergonha, é uma vergonha. Terra, porque não Rua tem a estrutura. Terra, sem estrutura de nada. Aí o prefeito ainda querer criar outro mecanismo de arrecadação em cima do bolso do contribuinte. E eu diria o seguinte... Não, e a prefeitura que é obrigada a fazer esgotamento sanitário, calçamento, asfaltamento, estrutura, as vias de acesso. Moral da história, quem está fazendo isso aí, eles estão obrigando as empresas que estão investindo, fazendo resort, estão fazendo os hotéis... Tá entendendo? Porque as pessoas que estão investindo eles estão obrigando a eles fazerem, quando é obrigação do município. Não, eu vou mais adiante. Para a cidade. Vou mais adiante, uma coisa que não deveria salta ser aos olhos. O município, ao município, compete o disciplinamento da questão das vagas de estacionamento nos empreendimentos imobiliários. Também. Não pode autorizar, e essas obras são chanceladas pelo município, é ela que dá a BITS, é ela que autoriza a obra, a fazer obras sem o devido estacionamento. O que é que acontece? O município ganha de duas maneiras. Na autorização da liberação da obra e depois para ficar multando, porque ela não destinou vaga necessária à quantidade de veículos que iam utilizar aquele empreendimento, seja residencial, seja comercial, seja turístico e seja o que diabo for. Ninguém pode imaginar que na construção de Fortaleza tivesse estacionamentos para os empreendimentos. Lá nos idos de 60, 70 mesmo, né? Não é do meu tempo, mas da Angélica para cá. Mas hoje, nessa modernidade... Não, Xuxa não, Xuxa é velho, eu sou da Angélica. Não, tu é da época da Xuxa. Eliana para cá. Viu, Alfredo? Não é possível que hoje, na modernidade, você conceder alvará de empreendimentos e não exigir o que o americano diz sempre, no park, no business. Tem que ter estacionamento. Sem estacionamento, sem negócio. E a Bezerra de Menezes? Sem estacionamento, sem negócio. Bezerra de Menezes, no park, no business. Acabou o comércio da Bezerra de Menezes. Acabou o comércio. No money, no fund. Sem dinheiro,
Nada engraçado, não tem graça. Não tem alegria. Senhores, seguinte, falando em coisa triste... Mas tem graça mesmo se não tiver saúde. Né? Falando em coisa triste, a OAB, entidade que eu participo dela, deu entrada num pedido de impeachment, um pedido muito pálido de impeachment, sem substância, é mais um panfleto político do que qualquer documento sério que se sirva para alguma coisa, e o fez trancado solitariamente com sua diretoria. Daí, o Conselho da Seccional, a Seccional de Sergipe, reunida, já deliberou contra o impeachment pedido pelo Conselho Federal. Resumo, nós vamos ver insurgir-se contra a decisão do Conselho Federal, maniqueísta, solitária. Não foi coletiva, né? Não foi coletiva, individualizada por uma casta de advogados que sempre, olhe bem o termo, sempre ficaram próximos ao poder. Não estou aqui excluindo ninguém, não. Sentindo-se agora próximo do governo fracassado. Aí agora está a moda PMDB, feito um rato, abandona o barco. Tá? Eu queria ver a minha ordem dos advogados, já que o governo Dilma não serve para estar nele, é um governo corrupto, pelo entendimento do Conselho Federal, que ele normatize a participação dos advogados nesses governos. E exija de todos eles o afastamento imediato, sob pena de cassação do registro dos colegas advogados, que estão dando apoio e consolidando um governo corrupto. Tá certo? Então, se a ordem chegou a tanto, inclusive exija isso do seu Conselho Federal. Tá? Exija do próprio Conselho. Tem muita gente no entorno do Conselho... Mas existe legalidade para isso, Alfredo? Bom, se a OAB acreditando, se a OAB entendeu que o governo é um governo de ladrões e por isso quer retirar, vamos dar esse nosso dentro de casa. Vamos tirar do pântano os nossos. Exatamente, vamos tirar os nossos. Porque o colega que empresta o seu nome a um governo de corrupção, está legitimando esse governo de corrupção. Se a ordem dos advogados entende de outra maneira, que faça levar as últimas consequências. Como o PMDB não determinou uma data de entrega dos cargos, entregue tudo. Tá? A ordem também tem que fazer isso. E vou mais adiante. Negócio de OAB, esse negócio me deixou danado. Eu estou entrando hoje na ordem dos advogados com pedido de cassação do registro profissional do senhor Michel Temer, vice-presidente da República, porque esse senhor compõe uma quadrilha que rouba o Brasil. N processos contra esse pilantra estão no STF. A OAB não pode ter dentro dos seus quadros uma pessoa indigna, imoral, indecente, que está comprometendo, inclusive, o Estado Democrático de Direito. Nisso você concorda com o Ciro Gomes? Concordo e assino embaixo. Certo? Concordo e assino embaixo. Por falar em Ciro Gomes, vamos olhar a manifestação do senhor Ciro Gomes ontem, que fez um comentário sobre o senhor Michel Temer, Renan Calheiros e tantos mais que estão aí na República há 40, 30, 40 anos. E entra governo, sai governo e eles estão lá. Agora o PT, que se dizia diferente, podia trazer para o seu colo Renan, Sarney, Jader Barbalho. Meu irmão, você traz gente com esse gabarito, com esse quilate pro querer ser governo legitimado com o que fazia, com as críticas que fazia a esses construtores do Brasil. A farinha é a mesma, né? Virou farinha. Antes da gente colocar essa matéria do Ciro, vamos dar uma olhada aí no Congresso Nacional, porque a Câmara dos Deputados virou também objeto de muito embate ideológico, e às vezes esses embates são tão bem acirrados. Os confrontos estão muito acirrados e é capaz das pessoas chegarem até às vias de fato. Vamos dar uma olhada aí como é que é o clima na Câmara dos Deputados. Agora, eu não entendo como é que esse Cunha, macho, é a cara de pau dentro do PMDB. Bom, olha o clima aí. Fora Cunha, e o outro lado, agora, Lula ladrão e por aí. Fora PT. Um Cunha desse, com tudo comprovado, recebeu propina, enriquecimento, gastando R$20 mil no jantar,
lá nos países do Oriente e presidente da Câmara dos Deputados, e vai terminar se salvando com esse novo artifício de mudar a composição da comissão de ética, porque 3 sairiam que são anti-Cunha, para 3 que entrarem ser pró-Cunha. O problema é que dão brecha, a Constituição da Câmara está cheia de brecha. O regimento, né? O regimento interno está cheio de brecha, quando exatamente para livrar esse tipo de... Não é para livrar esse tipo, não. Se está cheio de brecha... O problema não é esse. O problema é que antes não tinha brecha, porque o presidente está manietando a comissão. E estabelecendo um rito que não existe na Câmara. Impondo à Câmara um rito que não existe. Mas ontem ele disse bem claro, como essa mudança. Se a mudança fosse para prejudicar, ele não tocaria nesse assunto. Lógico que como a mudança é para favorecê-lo, com 3 votos favoráveis, aí eles vamos mudar para se adequar à nova composição por conta da mudança da janela, né? Exatamente. O deputado que saiu do partido A para o B. E agora o PMDB passou para o PMDB para a oposição, ele vai querer cooptar esse grupo que está agora na oposição ao governo e tentar com isso. Aliás, vem aí um acordão da imoralidade. É isso aí que vem aí. Um acordão. Possivelmente vai ser isso. Vamos acabar com Lava Jato, esqueça Sérgio Moro. Não acredito. Vem aí. Isso aí não, porque... Isso é o que está na ordem do dia. Isso aí eu não acredito, porque a população ela está atenta a tudo isso. Pois é, então vamos ficar atentos hoje. Porque o acordo está sendo feito agora. Porque não pode fechar o olho. Feito agora. Rapaz, agora, uma coisa é sintomática. Se o Lava Jato parar... Uma coisa é sintomática. Ferrou. Quando a listona saiu, sim, é que esse PMDB se avorou de tomar mesmo o governo Dilma. Ou seja... Porque é o seguinte, o nome deles está lá. Está lá. O nome deles está lá. Eles vão também perder o mandatozinho deles. Ou então fazer o que está dizendo, uma associação de pilantras. Ou um alto acordo. Pois é. Eu não chamo de alto acordo, eu chamo de baixo acordo. Porque quem se ferra é a população. Parabéns. Baixo acordo, isso não é alto acordo, não. Isso é baixo acordo. Isso é baixaria. E o povo brasileiro tem que estar atento a tudo isso que está acontecendo. Corretíssimo. Portanto, fique atento, cidadão, porque você pode sair ferrado dessa história. Bom, vamos ao pequeno intervalo. Na volta continuamos com esse assunto que está empolgando as discussões nacionais. No minuto. Aqui no Ceará, a deputada Arnon Bezerra diz que é contra o impeachment e não abre. Olha que nós vamos encontrar aqui acolá pessoas nos diversos cenários políticos que vão se insurgir contra o processo de impeachment. E outra, há também de se considerar que a Dilma ainda estava precisando apenas de 30, 40 votos. Com a abertura agora dos cargos, com a vacância de 7 ministérios por parte do PMDB, isso vai aumentar muito a quantidade de oferta. Nós vamos para o toma lá da cá, deputado Heitor, pela sua experiência. É o que tem protagonizado a política brasileira. Mas a força das ruas, a insatisfação popular, 80% quase do povo sem acreditar 89% no governo, 89%, né? E o que é pior, ou melhor, pior, Alfredo, o governo Dilma está naquele aspecto que nós ouvimos muito das pessoas, quando falam da segunda-feira para iniciar a dieta, segunda-feira para deixar o cigarro, segunda-feira para poder ter uma nova vida. É só esperança. Vender esperança. O governo Dilma está como a segunda-feira que tem que chegar. Todo mundo esperando que o governo Dilma se encerre para iniciar credibilidade de governante, credibilidade de investidores, queda do desemprego, fim da recessão econômica. Eu lhe pergunto honestamente. Então essas com vozes... o local vigarista do Michel Temer, você tem ilusão... É a ilusão. De que o país vai melhorar? Diante do que está sendo posto, Alfredo, tem um quadro gravíssimo, que vocês percebem isso. É o desemprego. 10 milhões de pessoas desempregadas. Isso são 4 Uruguai, quase 4 Uruguai, quase 4 Paraguai. É o estado do Ceará e algo mais. Desempregado. No Brasil. E nesse momento, meu amigo, as pessoas querem uma solução. E está sendo dito, a imprensa tem dito, noticiado a realidade brasileira, o governo Dilma
Vamos então, essa segunda-feira que todo mundo espera... Na sua opinião, qual seria o melhor remédio para essa história? O governo ser substituído. A nova eleição, aproveitar que 2016 era uma nova eleição já agora. Se eles forem sensatos... seria derruba o governo... Derruba o governo, faz uma nova eleição. 90 dias se faz uma nova eleição, os crimes já chegando... Fez uma política seletiva, não apresentou denúncia contra o seu Michel Temer, que assinou inclusive as pedaladas fiscais, que é o objeto, da denúncia da Dilma. Não, o que me estranha... Ele excluiu, ali é um panfleto político de quinta categoria. O que me estranha é porque não se toca que ele tem processo, o que dele se toca no presidente do PMDB, aliás, do Senado, o Renan Calheiros. Né, que está com processo em cima de processo, mas não se fala do vice-presidente. É como se ele estivesse sendo blindado. Como Vamos dar uma olhada no que o Ciro disse. O Ciro disse que se ele for presidente da República, no outro dia o Ciro entra com o impeachment dele. Vamos dar uma olhada aí. Não só Eliseu Padilha, o Henrique Alves também já sinalizou que vai desembarcar do governo. O capitão do golpe está à sua esquerda, Michel Temer. Vai ser presidente mesmo? O senhor acredita que isso vai... Vai não, porque se ele for, quem vai entrar com pedido de impeachment no primeiro dia sou eu. E quero anunciar para o Brasil, eu já estou com cópia dos decretos de pedalada fiscal que ele assinou como interino da presidência da República. Só para você ver a molecagem, como é que funciona no Brasil. Estão acusando a Dilma de ter cometido pedaladas fiscais, que não é crime de responsabilidade, sendo um problema. Não está certo fazer. Mas vamos explicar para a população. Tem que pagar o Bolsa Família, não tem dinheiro no caixa. Não arrecadou... Aí diz a Caixa Econômica, paga aí que amanhã eu te pago. Isto é o que se chama pedalada fiscal. O Banco do Brasil tem que fazer o crédito rural. E aí uma diferença entre o crédito subsidiado para o agricultor e aquilo que é a taxa de juros brasileira, imoralíssima, que o governo da Dilma também está patrocinando. Serviço pesado meu, defender o mandato e mandar ver nos erros do governo da Dilma, que não são poucos. Mas volto a dizer, ninguém aproveita a ruptura democrática. Pois bem, manda o Banco do Brasil fazer o crédito rural, que depois eu te pago a diferença. Isto é o que estão acusando. O senhor Michel Temer assinou vários desses decretos também. Aí o julgamento é político. O Congresso vai se deparar com futuros presidentes que vão fazer a mesma coisa que os dois fizeram. O que eu me acho e não vão tomar nenhuma atitude, né? Desde que a economia esteja bem, o desemprego esteja mais ou menos controlado, né? Não haja escândalo dentro da cúpula governamental e passa. O discurso agora, o que pesa mesmo contra os governos e que faz o governo cair é a famosa FIB, não é o PIB. A FIB. Felicidade Interna Bruta. Essa, quando é tocada, e o Brasil tem uma FIB muito baixa, né? A felicidade interna bruta do Brasil é muito baixa. Então, essa FIB, um dos principais fatores para a felicidade interna bruta, é o cara ter um emprego, meu amigo. Na hora que ele está perdendo o emprego dele, a sociedade toda passa a se contagiar. Agora, o que me chamou a atenção, um grande arranjo nacional, é o que está sendo posto, e pela leitura que eu estou fazendo, Michel Temer não, perdoe, Sérgio Moro é carta fora do baralho. Mas não pode. A população, o que está se desenhando, não vai aceitar. O que está se desenhando é que, empossado Michel Temer, eles iriam pedir um crédito à sociedade para rearrumar a casa, que o país precisa de medidas amargas, e dentro das medidas amargas estão reformulação da Polícia Federal, substituição do pessoal do Ministério Público, dança procurador de república, dança juiz. Com relação ao seu Sérgio Moro, é até fácil, porque o STF entendeu que os processos que têm autoridades são de competência do próprio STF. Então é fácil para um bandido desse que está na cadeia dizer: eu vou apresentar uma denúncia contra qualquer ministro de Estado. Aí o processo sai dali e vai para lá. Tá? Agora, então, todo mundo se livra do Moro. Respeitando sua inteligência, então todo mundo se livra do Moro. Eu não acredito que o Moro, o Ministério Público... vai mexer com ele, não. Esses dois... Não, o Ministério Público não precisa ser atropelado. Mexer na Polícia Federal é possível, sim.
porque é um órgão que está diretamente ligado à presidência da República. Mas não tem presidente que mexa na autonomia de um procurador da República, não tem ministro nem governante que mexa na independência de um juiz federal. E principalmente eu acredito que está à frente de tudo. Mexer no Moro, tirá-lo da investigação, ou fazer com que o Ministério Público aceite um acordão, é mexer numa caixa de abelhas. Não agora, para resumir aqui, o que eu não entendo é que Ciro Gomes aparece aí como o benfeitor, o guardião e benfeitor do Estado de Direito do Brasil. Está entendendo? O SUS falando do mal lavado. Pode até ser o SUS falando do mal lavado, não vou discordar. Não vou entrar no mérito, mas que ele disse muitas verdades. Não estou dizendo que ele não disse, não. Bom, agora, o que eu não entendo é a cabeça de um cidadão como esse que quer ser presidente do país, quando hoje ele tem uma opinião, amanhã tem outra. Michel Temer Olha, o Ciro, quando o Eduardo Cunha falava em ser candidato à Câmara Federal, e olha que eu tenho divergências com esse Ferreira Gomes, nós temos muitos pontos divergentes, muitos. Ainda hoje falei deles. Mas o Ciro disse, eu ouvi isso no programa do Paulo Oliveira, ele traçando o perfil deste bandido Eduardo Cunha. Sim. E ele acertou. Claro, ele conhecia. Como conhece certamente o seu Michel Temer. Mais adiante é o seguinte, o que se fala na imprensa do Sul é que já existe um acordo firmado entre PMDB e PSDB para deixar tudo, colocar panos mornos em tudo, virar a página, o negócio é tirar o PT do poder, depois disso eles se ajeitam e se resolvem. Agora, se de outra maneira, meu irmão... Se o povo que está indo às ruas imaginar que tem um acordo desse, mas tem a trama, já está celebrado, a trama está celebrada. Olha, nós vamos ter que aguardar. O povo está na rua para acordo. Porque a coisa, o povo está atento. O povo não vai aceitar isso. Olha, o Congresso tem que prestar atenção que o povo brasileiro está atento. Ou nós agora aproveitamos um momento para fazer a limpa. Para fazer a limpa, exigindo eleições amplas, aprovação do projeto de lei do Ministério Público agora para 5 de outubro. Cassação desses partidos políticos de aluguel, sem ideologia. A aprovação da lei que o Ministério Público agora encaminhou através da iniciativa popular de combate à corrupção, que tem 10 importantes itens. Pagar para ver. Aliás, nós não temos nem condição de pagar. Nós vamos ver, porque está faltando dinheiro para tudo. Pagar não é bom. Pagar não é bom. Está faltando dinheiro para tudo, mas vamos ficar com o zoião bem aberto. Senhores, estamos chegando a mais um programa da hora. Agradeço a audiência, a paciência de vocês e que Deus nos abençoe e nos guarde. E até amanhã, se Deus quiser.